Olá, nós vamos meditar na palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 1. Atos, capítulo 17, a partir do verso 1, onde o texto narra da seguinte forma: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, exclamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tomando a multidão, como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é a verdade e que o Senhor, ó Pai, usa a Tua palavra, a Tua revelação para mover-nos a compreendermos a Ti como Salvador, como também para nos conduzir para sermos segundo o Teu querer. Venha com a Tua graça nos pastorear através da Tua palavra, nos dando entendimento dela. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo era um homem que tinha uma mensagem nos seus lábios. Sua mensagem girava ao redor da pessoa de Cristo Jesus. Paulo tinha começado como uma pessoa anticristã, que podia ser encontrada, e em seguida ele conheceu a Jesus como um Deus vivo na sua vida. Isso mudou para sempre. Para Paulo, conhecer Jesus significava sair do conforto da sua casa e viajar por todo o mundo, ensinando outras pessoas sobre o Salvador. Foi assim que Deus propôs a vida de Paulo a partir da sua salvação. Ele viveu para compartilhar a sua fé com os outros. E isso é visto aqui no capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 10. Nós vemos o seu ministério, vemos a mensagem do seu ministério, os inimigos da sua proclamação e vemos também os benefícios da proclamação sobre a vida daqueles que ouviram e a aceitaram. Queridos, a primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto é Paulo apresentando o Evangelho. Do verso 1 ao verso 4, nós vemos o texto dizendo que ele passou por Anfípolis e Apolônia e chegou à cidade de Tessalônica. E naquela cidade tinha algo que para ele era muito importante como um judeu. Tinha uma sinagoga, que aqui no texto é chamado Sinagoga de Judeus. E como era costume, diz o texto, ele foi procurar esses judeus e aos sábados, por 3 vezes, ele usou a palavra para falar-lhes a respeito de Cristo Jesus. A província da Macedônia, ela cresceu por causa de uma estrada romana que ia de um extremo da província para outra.
Essa estrada foi chamada de Via Ignatia, o caminho ignatiano ou inaciano. Teria sido o caminho, muito provavelmente, que Paulo usou para o oeste de Filipos, passando uma cidade, depois outra, até que finalmente ele chegou a Tessalônica. E ele chega no destino para compartilhar o evangelho. O texto diz que ele o fez numa sinagoga. Tessalônica, até hoje, continua sendo uma cidade importante da Grécia. Esparramada ao longo das águas cristalinas do Golfo, a cidade à beira-mar é um centro de comércio e negócios até hoje. E não vamos entrar muito sobre os detalhes daquela época, mas era uma cidade extremamente importante, uma cidade de muita movimentação. E esta era uma cidade grega sob ou debaixo a sombra de um paganismo do Monte Olimpo. Havia também ali uma sinagoga judaica, algo que não era muito comum naquela região, ter uma sinagoga judaica nestas cidades, mas lá tinha. Por exemplo, a cidade de Filipos não tinha uma sinagoga, mas o texto diz que Tessalônica tinha. E Paulo, ele traça um plano para compartilhar o evangelho ali. Paulo, diz o texto no verso 2, segundo o costume, ele foi procurar os judeus e por 3 sábados falou das Escrituras. Paulo fez da sua prática de sábado, do dia que era separado para estar na comunhão com o Senhor, para que assim ele pudesse pregar o evangelho. A pergunta é, por que ele fez isso? Porque era onde ele poderia encontrar alguns ou algumas pessoas que já tinham um certo conhecimento da Escritura. Este era o lugar onde as pessoas estavam e que já tinham interesse em conhecer a Deus e a Escritura mais profundamente nesta sinagoga. E por isso Paulo podia estar ali e discutir com eles as Escrituras. Uma outra razão que nós podemos ver é que este era um lugar onde teria uma audiência pronta. Era costume para tais sinagogas permitir um rabino visitante pregar. Alguém que era conhecedor do Antigo Testamento, da Escritura que existia até aquela época, de proclamar, de falar. E observe que não há nada de errado em ter uma estratégia aqui, como Paulo teve, um plano para o seu ministério e a proclamação do Evangelho. Observe também que Paulo, diz o texto que ele discutiu ou arrazoou com eles as Escrituras. A expressão ali usada, discutiu com eles, é a palavra dialogou. Ele dialogou sobre o que ele tinha que falar baseado no Antigo Testamento e agora que se cumpria em Cristo Jesus. E ele faz isso dentro de uma sinagoga, dentro de um templo judaico. E que Paulo leva aquelas pessoas? Qual foi a essência do evangelho compartilhado por Paulo? No verso de número 3 diz que ele, expondo, ele demonstrou ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Esta foi a mensagem de Paulo. E ele pregou na sinagoga de Tessalônica a única mensagem que ele poderia pregar. A mensagem que é bíblica desde Gênesis, e depois vamos ver também até Apocalipse. Os evangelhos também só têm essa mensagem. Toda a Escritura tem Cristo como centro. E Paulo não poderia dizer outra coisa. Era a mensagem que as Escrituras do Antigo Testamento profetizaram e ele agora fala, este é o Messias, aquele que deveria vir, sofrer, padecer e ressuscitar. A mensagem da Escritura, ela nunca mudou. No Antigo Testamento apontava para aquele Messias que viria. No Novo Testamento, no seu início, mostra aquele que veio, que se encarnou, que padeceu, que ressuscitou e que funda a sua igreja e que agora, através da sua obra, que
que foi feita na cruz, todo aquele que creu tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto naquele período anterior como agora, crendo em Cristo, são salvos. A mensagem de Paulo é a mesma mensagem que nós encontramos na Bíblia, por toda ela. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós encontramos Pedro e o início do ministério dos apóstolos ali após a descida do Espírito que os capacitaria a proclamar o Evangelho. A mensagem de Pedro foi a mesma que Paulo está trazendo aqui à igreja de Tessalônica. Ele tinha uma estratégia, ele tinha uma mensagem única que era Cristo Jesus. E este Evangelho foi aquele que convenceu as pessoas. No verso de número 4 diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A mensagem que Paulo trouxe, que era Jesus Cristo, resultou em um número de pessoas convencidas do Evangelho, da verdade do Evangelho. O texto diz: alguns eram judeus, outros eram mulheres distintas e outros uma grande multidão de gregos, tementes a Deus. Muito certamente estes foram os gregos que estavam presentes na sinagoga, mas que não haviam realizado o rito da circuncisão ainda, que haviam aceito a informação, mas não haviam se agregado a eles e agora creram em Cristo Jesus. Quando nós vemos tudo isso acontecendo, nós percebemos que em meio à proclamação do Evangelho, a estratégia adequada de proclamar o Evangelho, houve um grande combate da fé. Houve ali, registrado no livro de Atos, uma luta. Uma luta que não é humana, é espiritual, mas que se expressa entre os homens. Houve aqueles que se levantaram para vir contra Paulo e Silas como proclamadores do Evangelho e contra a mensagem de Jesus como Messias, o Deus encarnado, aquele que fez toda a obra perfeita para a salvação. No verso de número 5 diz que os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo homens maus dentre os da malandragem, fizeram uma turba, alvoraçaram a cidade e assaltaram contra a casa de Jasão, que era aquele que havia recebido no seu lar tanto a Paulo quanto a Silas. Sabe, queridos, nós precisamos compreender que sempre, quando a igreja do Senhor Jesus proclama o Evangelho com verdade, com fidelidade, a igreja vai estar envolta numa guerra espiritual. Há um inimigo. As armas da nossa milícia não são tanques, nem são mísseis. São armas espirituais. Como as pessoas começaram a vir a Cristo, logo houve um ataque dos inimigos. Observe que esse ataque foi daqueles que deveriam, primeiramente, compreender o que se espera isso. Nós poderíamos pensar que o ataque viria dos pagãos gregos, que diriam: olha, o que esses estão dizendo a respeito desse Jesus? Por quê? Porque eles eram adoradores de ídolos. Os gregos eram pagãos. Eles praticavam todo tipo de imoralidade. Eles não tinham Deus diante dos seus olhos, não conheciam do poder de Deus e nem da mensagem do Messias. Mas é interessante, é que os inimigos não vieram dos gregos. Não foi assim que as coisas aconteceram. O ataque veio dos judeus. Ele veio das próprias pessoas que deveriam saber melhor a respeito daquela mensagem que Paulo trazia. Esse ataque veio de pessoas que já tinham as escrituras do Antigo Testamento e que já estavam adorando o Deus único. A pergunta é: por que acontece isso? O responsável por isso acontecer, destes judeus
se manifestarem como inimigos da mensagem do Evangelho. A passagem nos diz que eles foram motivados. E a motivação deles, a palavra é ciúmes. Foram motivados por ciúmes. A atitude do inimigo foi motivada pelos ciúmes. Verso 5. Quando nós lemos isso, nós devemos perceber que isso não significa que todo judeu na sinagoga, naquele momento, ficaram com ciúmes. Afinal de contas, haviam alguns judeus que ouviram o evangelho e que creram, como diz o texto de Atos. Mas os líderes da sinagoga judaica foram movidos pela inveja. O ciúme por parte de um líder cristão é uma coisa terrível. E quando nós pensamos isso hoje, por exemplo, nós sabemos o quanto isso é destruidor. Quando um líder religioso ele é movido ele é incentivado pelo ciúme, isso indica que existe um problema maior por trás. Quando um líder cristão tem ciúme de outro líder cristão, é porque ele está decidido a construir o seu próprio reino, em vez de construir o reino de Deus. Tal atitude não se limita aos líderes. O mesmo vale para todos os cristãos. Você constrói o reino de Deus ou constrói o seu próprio reino? A questão é se você está construindo o seu próprio reino ou você está construindo o reino de Deus segundo o propósito de Deus. Nós temos que olhar para o nosso coração e olhar para o ciúme. Então você tem a resposta. Quem foram os ajudantes do inimigo? O texto no verso 5 diz que foram judeus, cheios de ciúmes, que trouxeram consigo homens maus dentre a malandragem. O que nós vemos aqui é uma repetição do que aconteceu em Jerusalém quando Jesus foi crucificado. Os líderes judeus, invejosos, não tinham autoridade para tomar medidas contra Paulo. Então, eles conseguem agitar uma multidão, trazendo consigo pessoas preparadas para fazerem isso. Isso é significativo para um dos propósitos de Lucas, ao escrever aqui no livro de Atos, colocando esse evento, ou narrando o que está acontecendo. Nós temos que entender que o livro de Atos ele é escrito como uma defesa legal e judicial da fé cristã. O próprio Lucas diz que escreve o livro dedicando a Teófilo, um líder daquela época. Como Paulo foi levado perante o imperador romano, o que estava sendo julgado ali era o próprio cristianismo que estava sendo julgado. Lucas acrescenta esta observação histórica dentro do registro de Atos para mostrar que enquanto o cristianismo era cumpridor da lei e os inimigos do cristianismo tinham saído do seu caminho para agitar tumultos. Queridos, nós somos chamados a fazer as coisas decentes como povo de Deus e com ordem, e obedecer às leis do país em vez de vivermos de maneira inadequada. Devemos agir de tal forma que não estejamos gerando conflito, mas gerando obediência aos mandamentos de Deus. Quais foram as acusações do inimigo? No verso 6 e no verso 7, existe o registro das acusações que estes que estavam gerando uma grande turba estavam levantando contra a mensagem de Paulo e Silas. Diz o texto que, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. E Jason os hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Olha só que coisa mais difícil, estranha de compreender ou de aceitar dentro do coração.
houve uma gritaria, houve uma turba. Quando você tem que gritar para defender a sua causa, isso é prova de que você não tem muita razão. E era exatamente o que estava acontecendo ali. A Escritura diz, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, que a mensagem da cruz, ela sempre vai trazer uma das duas respostas. Ou você vai acreditar na mensagem da cruz, ou você vai ficar entristecido e até mesmo com raiva. É impossível ignorar a mensagem da cruz. A acusação não se encaixa com os motivos dos acusadores. A razão pela qual os judeus haviam fomentado o motim era por causa do seu ciúme. Mas a acusação de que eles fazem é uma cortina de fumaça. Eles estavam gerando um motivo falso. E sobre essas acusações, verdadeiramente nós perturbamos o mundo, porque nós estamos tentando levar o mundo de volta a Deus, através de Cristo. O mundo está de cabeça para baixo desde o dia em que Adão e Eva comeram a fruta proibida. Nós temos outro rei. Seu nome é Jesus. Ele não nos ensina a nos rebelar contra governadores, ou presidentes, ou imperadores locais. Seu reino não é deste mundo. Mas ele exige a nossa lealdade completa e primordial a ele. Continuando no texto de Atos capítulo 17, a partir do verso 10, o texto diz, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Observem bem que os crentes levam ou mandam, tiram Paulo e Silas da cidade, antes que eles pudessem ser machucados, maltratados, e eles vão à cidade de Bereia. Bereia foi uma pequena cidade, logo depois, à beira das colinas, que vê de lá as planícies da Macedônia. Eles caminham provavelmente por alguns dias até chegar à cidade de Bereia. E é interessante que o texto diz que Bereia também tinha uma sinagoga. E Paulo e Silas usam o mesmo expediente. Eles vão àquela sinagoga novamente pregar o evangelho. Mais uma vez, Paulo e Silas se submetem àquilo que eles sabiam fazer, falar de Jesus. Sua recepção aqui foi bem diferente da recepção lá dos Tessalonicenses, lá em Tessalônica, que houve aquela turba e coisa dessa natureza. Existem vários contrastes que talvez valha a pena a gente só dar uma olhada rápida. Por exemplo, a cidade de Tessalônica era uma grande cidade, a cidade de Bereia é uma pequena cidade do interior. Os líderes da cidade de Tessalônica tiveram uma atitude de ciúme, enquanto na Bereia, aqueles que estavam na sinagoga eram chamados aqui no texto nobres de espírito e aceitavam a palavra. Lá em Tessalônica, naquela grande sinagoga, na cidade grande, eles procuraram uma maneira de desacreditar Paulo e Silas e o seu ministério, até mesmo envolvendo pessoas maldosas e falso testemunho. Mas em Bereia, a atitude foi diferente. Eles pesquisavam as Escrituras para ver se a mensagem de Paulo e Silas era verdadeira. Eles não aceitaram a mensagem do Evangelho cegamente. Ao invés disso, eles tentaram voltar-se para a Escritura, verificando a palavra de Deus. Isso é ruim? Claro que não. Isso é uma coisa boa. Quisera nós pudéssemos ver isso acontecendo, que possamos ser sempre tão nobres de espírito
como foram estes bereanos. E existe uma lição aqui para nós. É que devemos aprender a verificar as coisas que são ditas a respeito de Deus na sua própria palavra. Isso é cada vez mais necessário nos dias em que vivemos. Infelizmente, o texto diz que logo depois vieram alguns judeus de Tessalônica, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo e Silas e vieram a envenenar aqueles bereanos para que eles não mais aceitassem o evangelho. Mas o evangelho já tinha sido pregado e as pessoas já haviam crido. Queridos, são coisas importantes demais que vemos nesse texto. O que nós vemos? Nós vemos que Deus nos chama a, em situação de adversidade ou não, proclamarmos o evangelho. A proclamarmos a verdade como verdade de Deus. A salvação como somente em Cristo Jesus. E fazê-lo sem temor. Mesmo que o mundo venha a gerar mentiras, não será jamais suficiente para tirar a capacidade de Deus e do Evangelho de levar pessoas para a salvação. É que nós precisamos ser nobres, como aqueles que ouvem o Evangelho e verificam se tudo está como a palavra verdadeiramente diz. Hoje nós temos um mundo tremendamente sedento por Deus, desesperado por solução dos momentos difíceis. É tempo da igreja proclamar o Evangelho. Oremos. Ó Pai, dê-nos como igreja sabedoria na proclamação, fidelidade ao Senhor e à sua palavra, e que o Senhor, ó Pai, esteja abrindo os corações daqueles que deverão ouvir e crer em Ti, para que tenham paz hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.